Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, nega pedido de Michel Temer para afastar Rodrigo Janot das investigações contra o presidente. E você vai ver também. Plenário do Supremo Tribunal Federal julga ação sobre ensino religioso em escolas públicas. Brasil lidera ranking mundial de violência contra professores. É o que revela uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Justiça Federal suspende decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e Associados na divisa entre o Amapá e o Pará. Empresa Transportes Bertolini, responsável pelo barco que naufragou em Óbidos, no oeste do Pará, tem 48 horas para prestar informações ao Ministério Público Federal. Justiça Federal nega habeas corpus a acusados de integrar quadrilha que fraudava o recebimento do seguro-desemprego. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, nega pedido de Michel Temer para afastar Rodrigo Janot das investigações contra o presidente. O repórter Guilherme Menezes tem mais informações. Guilherme, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A defesa do presidente argumentou que o procurador-geral da República tenta destruir o presidente, é motivado por questão pessoal e extrapolou os limites constitucionais. Mas o ministro Edson Fachin considerou que não há indicação de parcialidade. Ele disse textualmente: as alegações exteriorizadas pela defesa não permitem a conclusão da existência de relação de inimizade capital entre o presidente da República e o procurador-geral da República. Michel Temer passou a ser investigado por Rodrigo Janot depois das colaborações premiadas de executivos da JBS. Em junho, Temer foi formalmente denunciado por corrupção passiva, mas a Câmara dos Deputados rejeitou o prosseguimento da denúncia. Por isso, o caso só será retomado pela Justiça quando terminar o mandato de Temer no fim de 2018. Mas a Procuradoria-Geral da República já prepara uma nova denúncia com base em outros 2 crimes: formação de organização criminosa e obstrução de justiça. William. Obrigado, Guilherme. O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento que trata sobre o ensino religioso em escolas públicas do país. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Na ação, a Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo determine que o ensino religioso em escolas públicas seja de natureza não confessional, ou seja, não se vincule a uma religião específica, fazendo com que os alunos tenham aulas sobre diversas religiões. Não se pode admitir que, a partir de uma leitura unilateral do já mencionado artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, se transforme uma escola pública em espaço de catequese e proselitismo religioso, católico ou de qualquer outra confissão. A escola pública não é lugar para o ensino confessional e também para o interconfessional ou ecumênico, pois este, ainda que não voltado à promoção de uma confissão específica, tem por propósito inculcar nos alunos princípios e valores religiosos partilhados pela maioria, com prejuízo de visões ateístas, agnósticas ou de religiões com menor poder na esfera sociopolítica. A Advocacia Geral da União destacou que no Brasil as aulas de ensino religioso não são obrigatórias e defendeu o ensino confessional. O Estado é obrigado a oferecer o ensino religioso, porque a Constituição diz: o ensino religioso constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. É o que diz o artigo 210. Portanto, o Estado é obrigado a oferecer, mas o dispositivo também diz que a matrícula é facultativa, respeitando, portanto, o espaço de opção próprio do indivíduo, de escolha, também no próprio conteúdo do parágrafo 1º. E mais, que se
se dará nos horários normais, como foi aqui mencionado. Revelando o quê? Revelando que o Estado considera, sim, importante o ensino religioso. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que o ensino religioso nas escolas públicas não se vincule a uma única religião e lembrou que em 2015 foi realizada uma audiência pública sobre o assunto e que dos 31 participantes, 23 defenderam o ensino não confessional. O ensino religioso confessional viola a laicidade porque identifica Estado e Igreja, o que é vedado pela Constituição. A incompatibilidade com todas as vênias me parece patente. O segundo conteúdo da ideia de laicidade é a neutralidade estatal em matéria religiosa. E a neutralidade, como nós vimos no artigo 19, inciso 1 da Constituição, ela veda que o Estado favoreça, obstaculize ou subordine-se a qualquer religião. A Justiça Federal suspendeu o decreto do presidente Michel Temer que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e Associados na divisa entre o Amapá e o Pará. A Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA, é do tamanho do Espírito Santo. Tem 47 mil quilômetros quadrados. Ela fica entre o sul e sudoeste do Amapá e noroeste do Pará, na região amazônica. Abrange 9 áreas de preservação e 2 terras indígenas. Na semana passada, o governo publicou o decreto que extingue a reserva e libera parte da área para exploração mineral. Ontem publicou um novo decreto detalhando onde a mineração continua proibida, mas manteve a extinção. Em junho, o Ministério do Meio Ambiente já havia feito um parecer contrário ao fim da reserva. O texto alertava para o risco do aumento do desmatamento e relatava que dos 646 requerimentos para a lavra na região, cerca de 600 eram em unidades de conservação e 41 em terras indígenas. Na decisão de suspender o decreto, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, alegou que o ato não estaria precedido de autorização do Congresso Nacional, como prevê a Constituição, que o decreto não deixa claro os reais propósitos do Executivo e que colocaria em risco a proteção ambiental. Hoje pela manhã, na Câmara dos Deputados, ativistas e parlamentares da Frente Ambientalista fizeram protesto contra a extinção da reserva e a liberação da mineração. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer da decisão judicial. O Brasil lidera o ranking de 34 países com o maior número de agressões a professores. O levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que não são raros casos como o da professora que apanhou de um aluno em Santa Catarina. As fotos foram postadas pela própria vítima em uma rede social. A professora Márcia Frige levou um soco de um aluno dentro da sala de aula em Santa Catarina, apenas porque pediu para o estudante colocar o livro sobre a carteira. A vítima registrou o boletim de ocorrência, mas o jovem só foi apreendido pela polícia 4 dias após a agressão. O caso da professora de Santa Catarina e de outros profissionais da educação fizeram o Brasil liderar uma estatística preocupante. Ele é o primeiro colocado em um ranking de 34 países com maior número de agressão a professores. A pesquisa foi feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. No Brasil foram ouvidas 15.348 pessoas, entre professores e diretores de escolas de ensinos fundamental e médio. O resultado foi alarmante. 12,5% deles, ou 1.918 entrevistados, confirmaram já terem sofrido algum tipo de violência cometida pelos alunos dentro das escolas. Na sequência do ranking estão a Estônia e a Austrália. As agressões não são somente físicas, elas também são psicológicas. A mesma pesquisa revelou ainda que o tempo gasto pelos professores para fazer os alunos prestarem atenção no que está sendo ensinado corresponde a 20% do tempo das aulas. Integrante da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal, este advogado explica que, dependendo da gravidade da agressão, os pais podem ser responsabilizados. Os professores podem pedir reparação na justiça. A vítima, ela pode também entrar com uma ação indenizatória na esfera civil para pedir as reparações, né? Reparações no caso do dano moral e as questões físicas. Estes índices negativos fizeram a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados criar em 2013 um Plano Nacional de Prevenção e Violência contra Educadores, o PENAV.
O objetivo é discutir o combate à violência contra os professores e agir tanto na prevenção quanto na repressão a estes atos. Para o representante do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, é preciso fazer mais, agindo dentro e fora das escolas. É preciso ser feito um trabalho muito grande de valorização da educação. A partir dessa valorização, os espaços serão respeitados, as pessoas nesses espaços, estudantes, os professores serão respeitados. Em Minas Gerais, um projeto da Defensoria Pública faz mediação nas escolas. É referência em todo o Brasil. A repórter Viviane Novaes tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, esse projeto Mediação nas Escolas já existe em Minas Gerais há 6 anos. O estado é o primeiro do Brasil a implantá-lo e há interesse que ele seja replicado para outras unidades da federação. Ele trabalha basicamente com a prevenção da violência nas escolas. E a gente vai conversar agora com a Defensora Pública Geral de Minas Gerais, doutora Cristiane Malar. Doutora Cristiane, como é esse trabalho de prevenção? O projeto MESC, ele é pioneiro em Minas Gerais, desenvolvido pela Defensoria Especializada em Direitos Humanos, e ele visa capacitar tanto estudantes como diretores e professores, visando essa prevenção da violência nas escolas. Ele tem tido resultados muito exitosos em termos de prevenção dessa violência. E o que vocês basicamente trabalham? Palestras? Trabalhamos palestras, rodas de conversas e, na verdade, todos os atores e a rede, ela é capacitada e fica preparada para resolver os próprios conflitos. E aí são conflitos entre alunos, entre professor e aluno, entre funcionários das escolas também? Entre todos esses atores. E outros projetos têm sido desenvolvidos dentro da Defensoria Pública de Minas Gerais, a exemplo dos Centros de Mediação, Justiça Restaurativa, e hoje um grande projeto está sendo inaugurado pela Defensoria Pública de Minas, que é a instalação da representação em Brasília do seu escritório, visando a ampliação do acesso à justiça para o cidadão vulnerável, que é podermos levar os processos até os tribunais superiores para estes cidadãos carentes. É uma grande inovação para Minas e para a Defensoria da Bahia, com a qual fazemos um convênio hoje. Ok, doutora Cristiane, muito obrigada. William? Obrigado pelas informações, Viviane. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Empresa Transportes Bertolini, responsável pelo barco que naufragou em Óbidos, no oeste do Pará, tem 48 horas para prestar informações ao Ministério Público Federal. A gente volta já já. A empresa Transportes Bertolini, responsável pelo rebocador e pelas balsas que naufragaram no Rio Amazonas no início do mês, tem 48 horas para prestar informações ao Ministério Público Federal. Sábado que vem, o acidente entre o rebocador da empresa Transportes Bertolini e o navio Mercosul Santos, no Rio Amazonas, completa um mês. Havia 11 pessoas a bordo do barco, 9 continuam desaparecidas. O Ministério Público Federal deu prazo de 48 horas para a empresa responsável pela embarcação prestar novas informações. O MPF quer mais detalhes sobre o caso. Qual foi a rota realizada pelo barco? Que providências de emergência foram tomadas pela empresa? E qual o apoio oferecido às vítimas e aos familiares dos desaparecidos? Além disso, a Transportes Bertolini deve apresentar a documentação da embarcação. Até o momento, por exemplo, não há um novo diagnóstico sobre a profundidade do local onde o rebocador afundado está. Outro problema é que a empresa contratada pela Bertolini para fazer o resgate do barco foi considerada inabilitada pela Marinha. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para restabelecer regras internas do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia para preenchimento dos cargos de direção. A liminar suspende os efeitos de decisão do Conselho Nacional de Justiça, que afastava a incidência das regras do regimento interno do TRT-5, que estabelecem o cargo de vice-corregedor como integrante da mesa diretora daquela corte. Segundo o ministro, a decisão do CNJ afetava a autonomia do TRT-5. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, concedeu prisão domiciliar para a mãe de 2 crianças, considerando o bem-estar dos menores. O ministro usou como base o princípio pró-infância, que diz que os direitos das crianças prevalecem sobre o direito dos demais.
Ele concedeu liminar em habeas corpus e converteu a prisão preventiva em domiciliar para uma mulher acusada de aplicar o golpe do bilhete premiado contra 3 pessoas. O ministro Schietti destacou que a proteção dos menores em casos como esses está baseada na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança. O ministro destacou ainda que cada caso deve ter uma análise minuciosa e que no processo examinado a mulher não tinha antecedentes criminais e laudos psicológicos demonstraram a necessidade da permanência dela com os filhos para garantir o desenvolvimento das crianças. Mutirão Direito a Ter Pai oferece teste de DNA gratuito em 40 cidades de Minas Gerais. Repórter Viviane Novaes está de volta ao Jornal da Justiça com as informações. Viviane? Olha, William, esse mutirão lá em Uberlândia já é feito há 7 anos, é isso mesmo, viu? Exame de DNA gratuito para a população carente. E a gente conversa agora com Fernando Orlan, que é defensor público lá em Uberlândia. Doutor Fernando, quais têm sido os efeitos desse programa lá? Nós constatamos, através da nossa atuação na execução criminal, que mais da metade dos presos em Uberlândia não tem o nome do pai. Nós não estamos dizendo que a pessoa que não tem pai vai para o mundo do crime, mas é um forte indicativo. E aí nós tivemos uma ideia. Por que nós tratarmos o problema depois de acontecido e por que não tratar o problema na raiz? E aí nós tivemos a ideia de convocar as mães de filhos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento para fazer o mutirão. E aí demos o nome de mutirão do DNA, mutirão do direito a ter pai. Buscamos a parceria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e convocamos essas mães, fazemos o DNA gratuito, né? Nós fazemos o reconhecimento de paternidade de forma gratuita e nesse momento já também regularizamos a guarda, a pensão e as visitas. Nós pacificamos socialmente a situação dessa criança para que ela conviva com a família materna e com a família paterna também. E quais são as condições para que a pessoa tenha direito a essa gratuidade? Que ela seja carente. Em Uberlândia, nós, pela vulnerabilidade da criança, todas as crianças que nos procuram, nós fazemos esse DNA, né? Porque a criança ela é vulnerável e é um direito dela. Nós falamos muito com as mães. O direito não é da senhora mãe, eu sei que a senhora tem condição de criar o seu filho, mas o direito é do seu filho. Ele tem o direito a ter o pai e o nome dos avós na certidão de nascimento. Ele tem o direito de conviver com esse pai. E isso evita diversos traumas psicológicos e sociais, porque a criança que não convive com o pai, ela sofre bullying na escola, ela tem dificuldade de alfabetização, ela gera rebeldia na adolescência e também a prostituição e o uso de drogas. Então nós tratamos o problema na raiz. E isso gera para essa criança um conforto e sara essa ferida na alma, que é não ter o nome do pai na certidão de nascimento. E nestes 7 anos em que esse exame de DNA é oferecido lá em Uberlândia, muita gente já foi atendida? O senhor tem um número desses atendimentos? Sim, esse projeto que nasceu em Uberlândia, ele foi levado para todo o estado de Minas Gerais e hoje, uma vez por ano, e já fazemos isso há 7 anos, fazemos em todo o estado de Minas Gerais onde tem defensoria pública. Então ele acontece na capital e em 40 comarcas que existe defensoria pública no interior do estado. Já atendemos mais de 38 mil pessoas nesse período de 7 anos, já fizemos 7 mil exames de DNA e fizemos mais de 2 mil reconhecimentos espontâneos de paternidade. Ou seja, fizemos a diferença para essas crianças carentes que nos procuraram. Muito obrigada. Então, doutor Fernando, o William está aí um bom exemplo, né? 38 mil pessoas atendidas com teste de DNA gratuitamente em Minas Gerais. É com você. É um exemplo a ser seguido Brasil afora. Obrigado, Viviane. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal nega habeas corpus a acusado de integrar quadrilha que fraudava o recebimento do seguro-desemprego. Nós voltamos em instantes. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, nega habeas corpus acusados de integrar quadrilha que fraudava o recebimento do seguro-desemprego.
O acusado teve a prisão decretada depois de ter sido pego em uma operação policial que apurava um suposto esquema de fraude no recebimento de seguro-desemprego. Na operação, foram identificados 9 envolvidos, entre eles o apelante, que, inconformado com a prisão, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para pedir o habeas corpus, alegando que não existia motivo suficiente para que a prisão fosse decretada. Ao analisar o caso, a juíza convocada pelo tribunal, Rogéria Maria Castro Debelli, entendeu que a prisão deveria ser mantida para desarticular e interromper a atuação da organização da qual ele fazia parte. Polícia Civil do Distrito Federal indicia falsa médica por estelionato, exercício ilegal da profissão, por expor as pessoas ao perigo e venda de medicamento de uso controlado. Após enganar mais de 100 pessoas, a acusada pode pegar até 25 anos de prisão. Esta mulher, que não quer se identificar, caiu no golpe de uma falsa médica que atua no Distrito Federal. Acreditando ter apenas uma semana de vida, ela fez um empréstimo e pagou R$ 2.100 por um tratamento. Sabia todo o meu histórico de saúde. Ela falou que sabia tudo e o que ela falou, ela confirmou tudo, que tinha tudo. Então eu fiquei assim, né? Porque como uma pessoa sabe o meu histórico que está lá no hospital de base, que meu médico não ia passar. Aí eu fiquei confiante que ela era médica mesmo do hospital de base. Ela só descobriu o golpe porque a filha desconfiou. Minha filha, como técnica de enfermagem formada, aí falou assim, eu como filha eu tenho o direito de saber o que minha mãe, o que você está aplicando na veia da minha mãe, né? Aí ela pegou e jogou o medicamento dentro da maleta e pegou outro e aplicou na minha veia. Aí minha filha começou, eu quero o seu CRM. Depois disso, ela desligou o telefone, ele nunca mais entrou em contato comigo, apagou o zap, eu ligava, não atendia. Aí minha filha falou assim, mãe, vamos na delegacia, a senhora caiu no golpe. Ela foi vítima de Renata Tereza Campos dos Santos, de 35 anos. Na última quinta-feira, a falsa médica foi presa pela 7ª vez por exercício ilegal da medicina. Na casa dela, foram apreendidos diversos remédios e equipamentos médicos. Ela ia até os hospitais públicos e alguns até particulares, se passando por médica em diversas áreas. Infectologista, ginecologista, embriologista, biomédica, entre outros, e oferecia tratamento a pacientes. E ela cobrava valores aí, até o momento que nós já apuramos, entre R$ 2.500 a R$ 10.000. E muitas dessas pessoas, vendo que não tinham surtido nenhum efeito aquele tratamento, acabaram procurando a nossa delegacia e aqui souberam que essa senhora já tinha passagens pelo mesmo crime desde o ano de 2011. A lei prevê até 2 anos de prisão para o crime de exercício ilegal de medicina, mas autoriza que a pessoa responda em liberdade. Pelo fato de um crime de menor potencial ofensivo, quando as penas não excedem a 2 anos, ela vai tramitar lá processualmente falando, pela Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais Cíveis. Neste caso, quando é crime de menor potencial ofensivo, para se abraçar um requisito da prisão preventiva se torna mais difícil para o magistrado realmente decretar a prisão preventiva. Tem que ser analisado, de fato, se realmente há antecedentes criminais de mesma natureza ou de naturezas diversas, que essas naturezas diversas sejam crimes mais graves, aí realmente um requisito da prisão preventiva pode ser abraçado, mesmo sendo um caso de menor potencial ofensivo. Mais de 100 pessoas caíram no golpe da falsa médica. A polícia investiga agora a participação de funcionários da Secretaria de Saúde do DF que passariam informações sigilosas, como o prontuário de pacientes. Temos notícias de que muitos desses pseudo-pacientes, por vergonha, acabaram não procurando as autoridades públicas, no caso aqui a delegacia, e pedimos que quem tiver sido medicado, atendido ou abordado por essa senhora, que compareça aqui à nossa delegacia ou a delegacia mais próxima de sua residência e, se preferir, também pode fazer denúncia, até anônima, através do telefone 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, pois nós garantimos o anonimato e o sigilo do denunciante.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve o registro de candidatura de 3 políticos que disputaram nas eleições do ano passado uma vaga na Câmara de Vereadores de Itaíba, em Pernambuco. O Ministério Público Eleitoral entrou com recurso no TSE contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Pernambucano, que manteve o registro de Mário Celso Oliveira, Cícero Matias de Santana e Lorival Martins de Albuquerque. Os 3 concorreram a uma vaga para vereador da cidade de Itaíba nas eleições municipais do ano passado. Nos recursos, o Ministério Público afirmava que os 3 tiveram as contas públicas de mandatos anteriores rejeitadas por gastos irregulares com combustível e, por isso, não poderiam disputar as eleições de outubro de 2016. Ao analisar o caso no TSE, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, afastou a inelegibilidade de Mário Celso, Cícero e Lourival. O ministro considerou que não houve má-fé nas irregularidades cometidas pelos políticos. O entendimento foi seguido pela maioria do plenário. Nos 3 casos, o Egrégio TRE de Pernambuco consignou uniformemente, estando previstos os gastos em locação de veículos e combustível na Lei Municipal 289 de 2004, presume-se a boa-fé do agente que pratica conduta lastreada na estrita legalidade e afasta-se o dolo, ainda que genérico. A meu ver, afastou. O que fica, então? Fica uma ilegalidade. Que tem que ser punida? É claro que tem que ser punida. É evidente que tem que ser punida. Pois, no caso aqui, presidente, o que eu estou votando simplesmente é no sentido de afastar essa conclusão de que se aplica a linha G, porque o dolo não está presente. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 1h da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.